Paz do Senhor, meu amado, minha amada. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Nós estamos aí dando sequência ao segundo trimestre das lições bíblicas da CPAD. Olha que coisa tremenda, que lições impactantes, maravilhosamente maravilhosas. O tema desse segundo trimestre é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos na palavra de Deus. O comentarista é o pastor Elienay Cabral. Um grande abraço para o pastor Elienay Cabral, um grande homem de Deus. Estamos chegando aí, meu amado, minha amada, na sétima lição. Essa sétima lição ela será ministrada dia 14 de maio de 2023. 14 de maio de 2023, sétima lição. Essa será a lição relacionamento entre nora e sogra. Relacionamento entre nora e sogra ou entre genro e sogro, que é a mesma coisa. Vamos lá, meu amado, minha amada, para o texto áureo desta lição. O texto áureo da lição está inserido no livro de Ruth. A base aí dessa lição é o livro de Ruth. Vamos aí para o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que é o texto áureo, que diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eita, é forte demais, Brasil. A verdade prática diz assim: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Vamos aí, querido, queridona, para a leitura bíblica em classe, que está no livro de Ruth, o capítulo 1, versículo 1 ao 5, versículo 8 e os versículos 12, 13 e 14. Essa lição ela vem aí com 4 objetivos. As 6 lições anteriores, cada uma tinha 3 objetivos. Essa sétima lição ela já tem aí 4 objetivos. O primeiro objetivo dessa lição é apresentar o contexto de crise socioeconômica na Judéia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth. O segundo objetivo é identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida. O terceiro objetivo dessa lição é refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias, do Mestre, do Raboni da Galileia. O quarto e último objetivo da lição é enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. Vamos aí, queridão, queridona, para a introdução dessa lição. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth, e a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra, e por isso foi capaz
de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe do seu povo original. Temos muito o que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. Olha, querido, querida, a lição está maravilhosa. Fique conosco aí. Desde já eu quero agradecer você que é inscrito nesse canal, você que tem comentado, compartilhado. Muito obrigado. Você que está chegando aí pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fique conosco. Olha aí, a palavra-chave da lição é honra. Essa lição, o que vai gerar em torno de toda a lição é a palavra-chave honra. Querido, é importante nós entendermos que a palavra honra é a palavra grega para honra, significa reverenciar. A palavra grega para honra significa reverenciar, estimar e valorizar. Honrar é dar respeito, não apenas pelo mérito, mas pela posição da outra pessoa. Vamos aí para o primeiro ponto da lição. Vai falar sobre a crise econômica na terra da Judéia. A crise econômica na terra da Judéia. O primeiro tópico desse ponto destaca a escassez que provocou fome na casa de pão, em Ruth 1, versículo 1. Então é importante nós percebermos aqui, nessa lição, que a princípio, você pensa que a família de Noemi ouviu a voz de Deus, que foi para outros lugares direcionado por Deus, só que não, queridão, só que não, queridona. Meu amado, minha amada, eles não estavam atrás de Deus, não senhores, não senhoras. Eles estavam atrás de pão. Aliás, foi por falta de pão que o marido de Noemi, ela e os seus filhos, deixaram Belém e partiram para Moabe, à procura de pão, sem consultar Deus, sem orar. Então veja o que está registrado aqui em Ruth, capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui esse texto que é muito importante para nós fazermos uma análise. Olha, Ruth 1, versículo 1 e 2. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem, Elimeleque, e o de sua esposa Noemi, e o dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Veja só, meu amado, minha amada, Deus, ele não fala com eles e eles não oram pedindo a direção a Deus. Não, senhores. Eles simplesmente decidiram tentar a vida no outro lugar, porque ali em Belém estava faltando pão. Faltou pão na casa do pão, eles foram procurar pão lá em Moabe. Olha, querido, nos campos de Moabe. Olha, meu amado, minha amada, para essa família era mais importante sobreviver do que fazer a vontade de Deus. Hoje não é diferente. Essa gente só quer casa e conforto, não quer Deus. Como bem expressou o salmista no Salmo 127, os versos 1 e 2, o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Olha, meu amado, minha amada, tudo que o cidadão, a cidadã faz fora da vontade de Deus nunca dá certo. Então, na Bíblia, às vezes a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Nós encontramos relatos em Levítico, capítulo 26, versículo 18 ao 20. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus, nos tempos de Elimeleque, de Noemi, de seus filhos. E aí, meu amado,
o povo se afastou da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. Aquele povo estava cultuando ídolos pagãos. A bem verdade, nem todos agiam do mesmo modo. Tinha os fiéis no meio, mas a maioria estava adorando deuses pagãos. E a disciplina para todo aquele povo era a falta de pão, era a falta do alimento. Então nós vemos aqui o segundo tópico desse ponto, a crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Imeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilion. Enquanto estavam na Judéia, a crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não buscou o Senhor para tomar aquela importante decisão, não orou, não buscou a Deus. E ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil, não foi boa. Ali em Moabe a família encontrou a morte, encontrou o luto, encontrou a viuvez, que envolveram a vida dessa família. Quando Elimeleque faleceu, Noemi ficou viúva e com seus 2 filhos. Agora Noemi estava somente com os 2 filhos, viúva, tinha perdido o marido, mas veio aí o casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas. E esse casamento dos seus 2 filhos com 2 moabitas aí trouxe uma esperança de volta ao coração de Noemi. Mas, de repente também, os 2 filhos de Noemi, eles faleceram, eles veio a óbito, eles morreram, deixando as esposas viúvas. Agora eram 3 viúvas. Meu Deus, que tragédia, que coisa terrível. Eram 3 viúvas que, no contexto da época, meu amado e minha amada, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, e genro e sogro. Como se comportar diante dessas circunstâncias? De que maneira sair desse beco que parece que não tem saída, dessa circunstância tão difícil? Então nós vemos aqui a sínopse aqui desse primeiro ponto, a crise econômica na Judéia e as fatalidades no seio da família de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas ainda mais forte. Vamos aí, queridão, dar sequência a essa lição, indo para o segundo ponto, superando as crises existenciais. Primeiro tópico do segundo ponto, Noemi decide voltar à sua terra, lá em Ruth 6, 1, versículo 6 ao 8. Então nós vemos aqui, meu amado e amada, a cena memorável que nós temos para hoje. Nos apresenta 3 viúvas, Noemi e suas 2 noras, Orfa e Ruth. Elas acabaram de perder os seus maridos e se encontram todas numa situação dificílima, pois viviam em sociedade patriarcal, totalmente dependente dos esposos, não como os dias de hoje, que a maioria das mulheres tem a sua vida, trabalho e sobrevive. Naquela época as mulheres dependiam dos seus maridos, dos seus esposos. O estado de Noemi, a sogra, era ainda pior, pois ela era natural de Belém, na Judéia, e jamais deveria ter ido morar em Moabe, terra montanhosa nas margens oriental do Mar Morto. Atualmente é a Jordânia, nos dias atuais. Para se ter uma ideia, meu amado e minha amada, do desprezo que judeus nutriam por moabitas, o salmista, ele registra em Salmo 60, o verso 8, Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom limparei os pés e darei um grito de triunfo sobre Filístia. Então, meu amado, minha amada, ao falar dos moabitas, Deus os coloca em categoria tão baixa quanto a bacia usada para escravos lavar os pés de seus senhores.
mas lá era o lugar onde Noemi se encontrava, ela e suas duas noras moabitas, Ruth e Orfa. Orfa, ela escolheu virar as costas, ali no versículo 14 e 15 de Ruth 1. Olha o que está registrado, Ruth 1, versículo 14 e 15, vou ler para você entender. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os seus deuses, os deuses dela. Disse Noemi a Ruth: você deverá fazer o mesmo que ela fez. Olha, querido, querida, se o coração de Noemi estava apenas na casa e nas coisas que ela não conseguiu manter em casa, vemos no texto que o coração de Orfa estava na sua parentela, no lugar onde ela nasceu e cresceu, nos seus ídolos pagãos. Noras assim, aliás, pessoas assim, que tiram os olhos de Deus e vivem só para si mesmas, para seus usos e costumes, para a sua religião ou idolatria, viram as costas para os outros, não se importa com as pessoas, elas até choram, mas nada demais acontece. Nós percebemos aqui, meu amado e minha amada, que Noemi resolveu voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos. 10 anos que estava longe, era uma mulher envelhecida agora, e por isso resolveu liberar suas noras, Orfa e Ruth, para que voltasse às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para a família, mas Ruth resolveu ficar ao lado da sua sogra. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino, o plano de Deus em todas aquelas circunstâncias. Olha, querido, querida, na decisão de Ruth, nascia ali uma amizade profunda entre nora e sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com essas passagens, com esses históricos bíblicos, com o apóstolo Paulo também, que registra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Romanos 8, 28. Vamos para outro tópico aqui. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Em Ruth 1, 16. Ruth escolheu viver com Deus. Observe o que está registrado em Ruth capítulo 1, versículo 15 ao 19. Eu vou ler aqui, é muito importante essas leituras para nós termos aqui uma base. Olha, sua cunhada voltou para o povo e para os seus deuses dela. Disse Noemi a Ruth: você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Olha que coisa tremenda. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, ela não insistiu mais. Então as duas seguiram a viagem juntas. Olha, querido, querida, é importante percebermos aqui que Ruth, tendo escolhido viver com Deus, com o Deus de Israel, Ruth conseguiu amar a sua sogra. Não se iluda, meu amado, minha amada, querido, querida, não se iluda, netos não unem sogras e noras, não, senhores. Eles podem, aliás, separar ainda mais uma da outra, agravando conflitos. Filhos não unem pai e mãe. O contrário disso é muito mais verdadeiro. Quantos pais e quantas mães, quantos pais, quantas mães não se separam escondendo-se atrás dos filhos. Muitos, infelizmente, acontece isso. O que uniu Ruth e Noemi foi o Deus de Israel. Se Deus não for o centro do coração, se Deus não for o centro do coração do homem, da mulher,
nada mais unirá. Só Deus pode unir. Só Deus pode colocar o coração amoroso na vida da pessoa. Então, meu amado, a única coisa capaz de fazer nora amar sogra de verdade e vice-versa, sogra amar nora de verdade, a única coisa capaz de unir amor a pessoas tão diferentes na família é o amor que ambas as partes nutrem pelo mesmo Deus. Só Cristo salva, santifica, satisfaz e une corações. É isso que acontece. Só Deus pode unir corações. Então, meu amado, minha amada, nós vemos aqui o outro tópico: unidas contra a crise. Toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação tão difícil, como no caso aqui dessa história de Noemi. Às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, é importante observarmos a palavra de Deus. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo escrevendo aos irmãos em Roma, capítulo 8, versículo de número 31. Olha, amado, a síntese aqui desse segundo ponto diz: a lealdade entre Noemi e Ruth evidenciou a decisão de ambas, um indo e outra ficando, a fim de superarem juntas em Deus todas as suas dificuldades. Elas seguiram juntas para juntas superarem em Deus todas as dificuldades. Vamos aí para o terceiro ponto da lição. Fé, trabalho numa nova perspectiva. Primeiro tópico do terceiro ponto: a chegada à terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou um alvoroço naquela cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com a sua família, pois ela saiu ali com o esposo, saiu com os 2 filhos e agora volta com uma nora. Meu Deus! Ela ainda era uma mulher amargurada, com duras experiências passadas em Moabe, e preferia ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico significa amarga. Então ela saiu uma mulher com esperança de uma vida próspera em Moabe e voltou amarga. A sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, meu amado e minha amada, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior que jamais ela poderia imaginar. Nós vamos aqui para o outro tópico: recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração, aí dos versículos 15 ao 18 de Ruth 1, de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio das colheitas das cevadas, lá em Ruth 1, 22. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou a sua perspicácia para suprir a necessidade da casa, lá em Ruth 2, versículo 2. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse o seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras, a não trazer palavras negativas, pessimistas, mas sim palavras de esperança, conselhos que levante a autoestima daquele que está passando aí por problemas de amargura em sua alma. Vamos para o outro ponto da lição: a honra do trabalho no campo de Boaz. Aí de Ruth 2, versículo 8 ao 17. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam,
prática permitida e conhecida aos pobres pela lei mosaica, lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19 e 21. Era uma prática permitida, eles iam colhendo as espigas, aquelas que caíam eles deixavam no chão, e os pobres passavam ali recolhendo aquelas espigas que ficavam caídas no chão. Assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e da sua sogra Noemi. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr risco, estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estratégia para com a sua sogra, Boaz ficou sabendo do que Ruth estava fazendo para sustentar sua sogra, soube da história. Ele ofereceu ali um campo, sua proteção e se tornou provedor de Noemi e Ruth. É coisa tremenda. Assim, nós precisamos aqui do terceiro ponto, diz: a chegada a Belém, o trabalho de Ruth e a descoberta de um possível remidor reacenderam a esperança e a autoestima em Noemi. Vamos aí terminar a lição para o quarto e último ponto. Ruth encontra o remidor da família. O primeiro tópico diz: Ruth descobre o remidor de Noemi. Em Ruth 4, versículo 9, ao se dispor a apanhar resto das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que Boaz era um parente de Elimeleque e, por isso, segundo a lei, Boaz podia remir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Deus é tremendo, Deus prepara todas as coisas. Ela fez todo o procedimento a respeito da propriedade, conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais. As riquezas de Cristo para a nossa família. Aqui o outro tópico do quarto ponto fala: Boaz redime Ruth e a Moabita. Aí no capítulo 4, já no último capítulo do livro de Ruth, o versículo 11 ao 13, Boaz ele foi para a porta da cidade, onde se reunia os anciões do povo, na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor por direito era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciões e o antigo dono da terra a fazer assim. Mais do que isso, Boaz redimiria Ruth pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. É algo tremendo esse ato que Boaz fez. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, versículo 5. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz um filho, o qual recebeu o nome de Obed, o pai de Jessé, e este o pai de Davi, o grande rei de Israel, em Ruth 4, versículo 13 a 17. Então, meu amado, minha amada, que coisa tremenda, que história maravilhosa. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi, em Mateus 1, 3 ao 6, formando os elos da linhagem do Messias. Vamos aqui para o último tópico aqui, noras e sogras. Olha, meu amado, minha amada, o problema entre sogras e noras, entre genros e sogros, enfim, o problema entre seres humanos, sempre um problema do coração, é um problema que nasce dentro do coração. Quando a gente observa as principais reclamações que as sogras e noras fazem uma das outras, fica evidente que a culpa é sempre do coração pecaminoso do homem, da mulher. A verdade é que sogras não são bruxas e noras não são princesas, ambas são pecadoras. São seres humanos, cheios de falhas, cheios de defeitos. Quer ver uma coisa? Eu vou aqui falar para você. Você sabia quais são as principais reclamações que noras fazem sobre sogras? As noras, elas reclamam, elas reclamam da sogra, dizem: a minha sogra ela é manipuladora e sempre quer atenção.
A minha sogra não respeita meu esposo. A minha sogra se mete nas nossas decisões. A minha sogra tem ciúme do seu filho. A minha sogra não nos apoia em nada. Olha, meu amado, mas também tem as reclamações das sogras contra as noras. Diz: a minha nora não trata bem o meu filho. A minha nora não sabe cuidar da casa nem dos filhos. A minha nora não se importa comigo, não me dá carinho, não me dá atenção. A minha nora não ajuda em nada, é folgada. A minha nora só dá valor na família dela. Você percebeu aí que esses problemas de reclamações, tanto de noras como de sogras, como de genro, de sogro, são algo do coração, são algo que nasce, raízes do coração. Mas quando Deus entra nesses corações, limpa, tira essas raízes, e aí tudo vai bem. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. Podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que toda a família esteja sujeita a passar a enfermidade de um filho ou de um neto. Olha, meu amado, olha, minha amada, nos momentos difíceis da família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar o Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. Vamos finalizar aqui a sínopse aqui desse quarto ponto. O Senhor honrou suas servas fiéis por meio de Boaz, o resgatador, que tipifica a ação remidora de Jesus Cristo, inserindo-nos à família de Deus. Conclusão da lição: a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e uma sogra, mesmo sendo uma estrangeira. Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro das perdas enormes o cunhado e o marido. Mas adiante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesmo e a casa de Noemi. Portanto, meu amado e amada, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Existem muitas piadinhas sobre sogra, muitas piadinhas, mas isso aí não deve acontecer na família do servo, da serva de Deus. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude.